Fala, moçada do Colégio Coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, e hoje vamos começar a falar sobre a questão da morfologia e anatomia das partes que compõem o vegetal. E nós vamos começar então com raiz. Existem vários tipos de raízes que são bem importantes para a espécie humana, as raízes comestíveis que nós vamos falar no final desta aula. Mas antes de falar sobre comida, nós temos que falar sobre a importância dessa estrutura tão importante para a planta como um todo. Planta sem raiz, ela não funciona, ela não existe. É uma estrutura de fundamental importância para a sobrevivência do vegetal. Ela é um órgão geralmente subterrâneo, e assim existem exceções, lógico, existem adaptações, existem raízes externas, digamos assim, nós vamos falar sobre elas hoje. E aí eu tenho que pensar o seguinte: a função da raiz não é fazer fotossíntese, por isso que ela não tem uma coloração, ela é mais assim parda, mais esbranquiçada. E aí o que que acontece? Se não faz fotossíntese, eu já determino que ela é aclorofilada, ela não possui clorofila. É por isso que as folhas são verdes, por causa da clorofila. Então raiz não tem isso. Raiz não faz fotossíntese. O que que ela faz? Tem duas funções primárias principais: a fixação da planta. Eu tenho que pensar que uma planta sem raiz, ela não fica no substrato. Isso aí até determina o tipo de planta que existe. A gente está falando do ponto de vista de uma angiosperma. Existem dois grupos, lembra disso? Monocotiledônia e dicotiledônia. A mono só cresce em crescimento primário, ou seja, ela não tem uma espessura. Isso, inclusive, acaba não permitindo que as monocotiledôneas tenham portes imensos, que nem uma sequoia, por exemplo, que tem 100 metros de altura, que nem uma samaúma, que nós vamos falar dela hoje, que na Amazônia, que pode passar de 60 metros de altura e 20 metros de circunferência, porque as dicotiledôneas, elas têm crescimento além do primário, né, para cima e para baixo, em espessura, crescimento secundário. Então, assim, é importante a questão da fixação da planta no substrato, no solo. Então, eu tenho essa diferença, então, entre mono e dicotiledônia, e nós vamos falar agora sobre isso. E a outra função principal mesmo, assim, digamos, é a absorção. De quê? Água e sais minerais. Os nutrientes que uma planta precisa. Mas, lógico, o ambiente também tem que estar equilibrado. O ciclo de nutrientes tem que estar funcionando, porque se não tiver nutrientes, a planta não consegue absorver e aí também não consegue absorver água e aí ela não consegue mais sobreviver. Então, fixação e absorção de água e sais minerais diretamente do solo. Essas são as funções primárias da raiz. As raízes apresentam tropismo. E aí, galera, quando vocês verem essa palavra tropismo na biologia, ela significa movimento. Movimento, crescimento. No caso das raízes, o tropismo dela, que são dois tipos, está relacionado a um crescimento em resposta a um estímulo externo. O primeiro deles é o geotropismo, ou seja, a raiz cresce a favor da força da gravidade. Então, ela tem um geotropismo chamado de positivo. Então, ela está crescendo para baixo, porque a ação da força da gravidade ela está empurrando as estruturas em direção ao centro da Terra. Então, ela tem o geotropismo positivo. Da mesma forma que ela tem um hidrotropismo positivo, ou seja, a raiz vai crescer em direção à água. Inclusive, existem até alguns tipos de plantas utilizadas para arborismo urbano que essas raízes, elas inclusive podem chegar em direção aos canos de água, cano de banheiro, e aí começa, destrói tudo, quebra cano, então vira uma bagunça. Por quê? Por causa desse movimento em direção a um recurso que ela precisa, que é o quê? Que é a água. Ela consegue perceber onde tem a água e ela vai crescer, então, em direção a esse estímulo. Ela não tem gema lateral, ela não tem entrenó, não tem folha, não tem flor, não tem nada, porque isso são estruturas típicas do caule. Uma raiz vai ter principalmente pelos absorventes. Nós falamos isso lá na primeira aula sobre tecidos permanentes, que eu falei dos anexos epidérmicos. Então, na epiderme da raiz, existem esses pelos, e esses pelos têm a função, então, de absorver a água e os sais minerais. Se ela se origina a partir da radícula, ela é chamada de primária, raiz primária. E o que é essa radícula? Galera, não se esqueçam disso. A radícula é a primeira estrutura que surge após a germinação da semente. Germinou a semente, o que você tem? Uma radícula. Então, por quê? Porque a planta precisa absorver o quanto antes água e sais minerais. Então, nasce a radícula e aí a partir da radícula surge a raiz primária. Se
origina uma outra raiz. Dessa raiz primária, ela é chamada de raiz secundária. Agora, se a raiz se origina a partir de caule ou folha, ela é chamada de raiz adventícia. É bem comum em monocotiledôneas. Por quê? Porque monocotiledônea tem uma raiz muito superficial. Nós vamos ver agora. Então, você precisa ter o quê? Raízes extras, raízes suporte para manter o quê? A planta fixa no seu substrato. Do ponto de vista da morfologia externa, o que uma raiz tem? Ela tem ali, ó, 4 zonas, né? A zona de ramificação, ou seja, é nessa zona de ramificação que você tem o surgimento das raízes laterais, e ali a imagem mostra muito bem isso, uma raiz lateral já desenvolvida e uma raiz lateral emergindo, sendo produzida. A zona pilífera, que é a região onde tem os pelos absorventes, que é essa região que vai ter a absorção, então, da água e dos sais minerais. A zona lisa ou de alongamento é onde vai ter o crescimento propriamente dito da raiz, ou seja, essa zona lisa de alongamento, ela é rica em quê? Meristemas. E nós já falamos sobre isso várias vezes. O meristema é um tecido que é uma célula-tronco. Então, o meristema ele vai ter muita mitose, para justamente trabalhar com o crescimento dessa parte tão importante para o vegetal. E lá embaixo, protegendo a zona meristemática, protegendo essa zona de células-tronco, nós temos a coifa. É como se fosse um capuz, galera. Ela vai proteger, ela evita o atrito, ou seja, ela permite que a raiz cresça em solos pedregosos, por exemplo, e aí isso impede também que haja a destruição de quê? Da zona meristemática. Olha só que interessante, então, a função dessa coifa. Ela só é encontrada na pontinha dessas raízes. Epa, perdão, mosquito aqui acabou de entrar na boca. Na pontinha dessas raízes, protegendo, então, essa zona meristemática. Do ponto de vista interno, o que nós temos? Gente, eu peguei aqui um recorte de uma raiz. Como que você sabe que é uma raiz, professor? Galera, olha lá, pelos absorventes, e a aula é sobre raiz, pelo amor de Deus, né, gente? E aí, o que você tem? A epiderme, o pelo é um anexo, e aí, conforme você vai caminhando, essa região é do córtex, lembra? Parênquima é o parênquima corticoide, é o córtex, né? E aí, o que acontece? Lá no final dele, você tem a endoderme. E dentro dessa endoderme, essa endoderme reveste quem? O floema em azul, mais externo, e mais interno em marrom, o bendito do xilema. Olha só que interessante isso. Então, eu tenho os tecidos de condução sendo protegidos por essa endoderme. E aí, se você faz um recorte dessa parte central aí, da zona de absorção e de transporte, o que você tem? Você tem justamente o que eu havia falado na aula passada sobre o transporte por dentro da célula vegetal. A célula vegetal tem a parede celular, e aí, qual que é o nome da ponte desse caminho entre as células? São os plasmodesmos. E aqui tem até o simplasto que eu havia mostrado para vocês, falado para vocês na aula passada. E aí, ó, se ela absorveu pelo pelo, se passa por dentro das células, é simplasto. Ou seja, passa por dentro do plasmodesmo. Agora, se passa por entre as células, isso é chamado de apoplasto. E aí, quando chega lá na endoderme, ela vai atravessar e vai chegar então até o xilema, e o xilema leva essa água, leva esses sais até as folhas, onde vai acontecer o processo de fotossíntese. Lembra disso? Xilema, sentido único. Depois produz a glicose, e aí o floema tem qualquer sentido que a planta precisar, de acordo com as suas necessidades energéticas. Beleza? E aí, do ponto de vista de tipos, dentro das angiospermas, nós temos dois grupos principais: o fasciculado e o pivotante. O fasciculado ele é típico das monocotiledôneas, que são plantas pequenas, geralmente pequenas, que só têm crescimento primário, só que esse crescimento em extensão, seja do caule, seja da raiz. Só que a raiz é superficial. E pivotante ou axial, que é típico das dicotiledôneas, que são raízes mais profundas e que se alastram por toda a região. Até porque as dicotiledôneas, gente, elas são plantas maiores. Então, eu preciso ter um sistema de fixação, de suporte muito mais eficiente quando eu comparo com uma monocotiledônea. Então, essa imagem representa para mim os dois grupos de raízes que nós temos: as fasciculadas para as monocotiledôneas e a axial ou pivotante das eudicotiledôneas. Pausa para a água. Né? Não sou uma planta, não tenho raiz, mas
precisam de água para manter o equilíbrio corporal como um todo, manter a homeostase, lembra disso? Então, as fasciculadas são mais superficiais e a pivotante ela é mais profunda. E aí, no sistema radicular fasciculado, não tem uma raiz primária, não tem uma raiz principal. Por quê? Porque logo depois a primária vai degenerar. Você tem um conjunto de raízes adultas bem superficiais. Olha só essa imagem do milho aí, que aí elas vão trabalhar para essa absorção. Então, ela não tem uma fixação 100% eficiente. Imagina o pé de milho sozinho no terreno. Qualquer coisinha vai fazer com que ele caia. Mas, lógico, esse tipo de planta tem adaptação, que é uma raiz adventícia, que é justamente para quê? Para manter essa estrutura fixa, né, mais resistente no seu substrato. O que é uma raiz adventícia? É justamente isso aqui, ó. Essa imagem são dois pezinhos de milho, e aí, por causa do sistema superficial, ela precisa ter uma raiz, uma adaptação de raiz. E, lógico, a raiz adventícia ela vem do caule, e isso mantém, então, o pezinho de milho aí, a monocotiledônia, fixa no seu substrato. Já a pivotante tem uma raiz principal, e aí a partir dela você tem várias raízes laterais ou secundárias. E as raízes laterais ou secundárias também podem apresentar suas ramificações. Isso torna o quê? Uma dicotiledônia, uma eudicotiledônia muito mais eficiente do ponto de vista da fixação no substrato. Mais uma vez essa imagem para demonstrar a diferença entre os dois grupos de raízes que nós temos. E aí vamos falar das adaptações. Não tem só a axial e nem a fasciculada. Nós temos vários tipos de adaptações de acordo com a necessidade da planta. Raiz suporte. O próprio nome já diz, ela vai dar o que? Equilíbrio à planta. Geralmente é bem comum em plantas que o solo seja pantanoso, um manguezal, por exemplo, ou plantas que a base é pequena em relação à altura. Se você pega a base do pé de milho, é pequena comparado com o tamanho do pé de milho. Então, o que vai ter? Você vai ter essa raiz suporte para dar esse equilíbrio, essa fixação melhor no substrato. E aí eu trouxe essa imagem de um manguezal, é uma vegetação típica de região litorânea, né? É associado com praias, ali, região praiana, e você pode perceber a quantidade de raízes de suporte. E essas raízes de suporte saem diretamente da onde? Do caule. Porque, olha só, ele está num ambiente bem úmido, né? Inundado, aí, alagado, charco mesmo, assim, pantanoso, muita lama. Então, ele precisa ter, quanto mais suporte, melhor para ele. Um outro exemplo são as raízes tabulares. É um tipo especial de raiz suporte, onde os ramos se fixam e se fundem com o caule, e aí ele adquire um aspecto que lembra tábuas, por isso que é chamado de raiz tabular. E aí essa imagem, olha só os bacurizinhos, as crianças brincando nessas raízes tabulares. Essa aí é uma samaúma, da região amazônica. Essa árvore aí tem mais de 60 metros de altura, ela tem mais de 20 metros de circunferência. E é justamente para mostrar o tipo, a raiz tabular. Inclusive, é muito utilizada pelos indígenas para comunicar na selva. Você bate nela, por causa da estrutura dela, ela reverbera. Ela produz um som e ele ecoa longe. Então, é bem interessante esse tipo de vegetação. Nós temos um outro grupo, é bem comum aqui no Pantanal, a figueira faz isso aqui no Pantanal, que são as raízes estrangulantes. Elas são um tipo de raiz aérea de algumas plantas epífitas, né, que usam uma outra planta como substrato. Só que conforme ela vai crescendo em direção ao solo, porque ela não é parasita, tá? Estrangulante, não confunda com parasita. Agora eu vou falar sobre parasitas. A estrangulante, então, ela vai apertando mesmo a planta, e isso pode acabar o quê? Você tampa ali a epiderme da planta, a planta não consegue respirar, a planta pode acabar morrendo. Então, olha só esse exemplo aí de uma figueira no Pantanal. Então, olha só o que acontece. Ela pega e vai estrangulando, ela vai crescendo suas raízes ali e ela acaba apertando então a outra planta e aí impede que a outra planta consiga o quê? Consiga distribuir corretamente até a seiva elaborada. Porque nessa pressão ela aperta o floema, que o floema é mais externo. E ela impede então a distribuição correta e aí ela impede também a respiração da planta, a planta acaba morrendo e fica só ela no final. É bem comum no Pantanal você encontrar algumas figueiras com os ocos dentro ali, que era onde estava a antiga árvore que morreu por causa desse processo. Nós temos raízes respiratórias, também conhecidas como pneumatóforos, e aí o que acontece? São raízes onde o solo é pobre em oxigênio. Então, elas têm pequenos orifícios chamados de pneumatóides,
pelos quais se processa a aeração, pelos quais se processa a troca gasosa, porque eu tenho que pensar que a planta, galera, também precisa respirar. A planta tanto faz fotossíntese quanto faz respiração celular. E é bem comum em áreas pantanosas também, que nem o manguezal. Olha só essa imagem. Isso são os pneumatóforos. As raízes saem para fora da terra, vão para fora. Para quê? Justamente para obter o ar atmosférico, ok? E aí sim, agora eu vou falar das raízes chamadas de parasitas, que são as raízes sugadoras, também conhecidas como austórios. E aí eu tenho dois tipos de austórios. Uma que é uma holoparasita, é uma parasita total, que ela suga o quê? Seiva elaborada, ela vai matar a planta. E você tem a M-parasita, que é como se fosse uma parasita parcial. Ela vai sugar o quê? A M-parasita suga o xilema, suga a seiva bruta. Então ela faz fotossíntese também. Então ela vai ser verde. Dois exemplos. O cipó-chumbo, ele não faz fotossíntese, ele tem essa cor. Ele é uma parasita total. Ele vai sugar a seiva elaborada. Então ela é uma holoparasita. Agora, a erva de passarinho, não. A erva de passarinho, você pode ver que ela está esverdeada. Ela faz fotossíntese. O que ela suga? Ela suga a seiva bruta. Com o tempo, ela pode acabar influenciando e matar a planta. Mas é muito menos perigosa do que o cipó-chumbo, por exemplo. Então, são esses dois tipos de raízes sugadoras que nós temos, ok? Uma holo e uma M parasita. E, para fechar, as raízes que nós consumimos diretamente, quem gosta, lógico, na nossa alimentação, que são as famosas raízes tuberosas, que são raízes subterrâneas que atuam como órgãos especiais de reserva. A planta faz isso para ela, mas os animais, incluindo nós, utilizamos da nossa alimentação. E aqui são alguns exemplos desse tipo de raiz. Gente, batata não é raiz, batata é caule. Nós vamos falar isso na próxima aula. Beterraba, né? Beterraba é um tipo de raiz tuberosa. Todas ricas em amido, né, gente? Ricas em carboidratos. Opa, perdão, falei errado aqui. Jesus amado, professor do céu. Batata doce, galera. Batata doce, né? Pensa, muito utilizado pela galera de academia aí, altamente energético. Agora sim, a bendita beterraba. Imagina se fazer um feijão com beterraba ali, com calabresa, fica muito bom, né? Você tem cenoura, é um outro tipo de raiz. Mandioca, é uma das raízes mais consumidas aqui no nosso país. A mandioquinha também é uma outra espécie de prima da mandioca, é um outro tipo de raiz muito consumida. Você tem o nabo, você tem o rabanete. Essas são, entre várias outras raízes utilizadas enquanto alimento. Fechou, galera? Então vão lá na apostila, lá na página 88. Questão 2 de sala. Um professor, no intuito de demonstrar aos alunos o processo de germinação de uma semente, preparou o solo da escola com adubo orgânico e outros nutrientes. Em seguida, plantou algumas sementes em locais com iluminação solar. Todo dia, o professor regava o local para favorecer a germinação das sementes e o aparecimento das plantas. Ao final do experimento, o professor explicou que a primeira estrutura vegetal que se forma durante a germinação denomina-se, vamos lá, folha, epicótilo, cotilédone, hipocótilo ou radícula. Falamos sobre isso. Quem surge primeiro é a radícula. Epicótilo, cotilédone e hipocótilo, nós vamos falar na aula sobre caule depois, beleza? Então, a primeira estrutura que surge é a radícula. Vamos falar aqui da questão 3 interessante sobre os manguezais. Os manguezais são considerados um ecossistema costeiro de transição, pois são terrestres e estão localizados no encontro das águas dos rios com o mar. Esses sujeitos, estão sujeitos ao regime das marés e são dominados por espécies vegetais típicas que conseguem se desenvolver nesse ambiente de elevada salinidade. Nos manguezais é comum observar raízes de suporte que ajudam na sustentação e função do solo lodoso, bem como raízes que crescem verticalmente do solo, ou seja, geotropismo negativo, está crescendo contra a força da gravidade. Essas últimas raízes citadas desenvolvem estruturas em sua porção aérea relacionada a qual que é a função da raiz que está para fora? Flutuação, transpiração, troca gasosa, excreção de sal ou absorção de nutrientes? Acertou quem disse? Troca gasosa, letra C. Galera, por hoje é só. Até a próxima aula de biologia, onde continuaremos falando sobre morfologia e anatomia das partes de um vegetal. Abraços e até a próxima aula.